3 meses de aluguel. E o corpo de Odete parecia um castigo, recusando-se a obedecer. A cada tossida seca, uma pontada aguda atravessava seu peito, tirando-lhe o ar. A carta amassada em seu colo, com a caligrafia impessoal da imobiliária, falava em despejo. Os R$ 2.400 que somavam os meses atrasados eram uma montanha intransponível para quem mal conseguia se levantar da cama. A pneumonia persistente roubara-lhe a força, e com ela, a dignidade de quem sempre se orgulhou de nunca ter faltado um dia ao trabalho. Agora, a cada amanhecer, a luta não era mais para limpar o chão da escola, mas para respirar. Seu único medo concreto era não ter onde ir quando a última gota de água da tolerância do proprietário se esgotasse. A vida de Odete na escola municipal Pingo de Gente sempre foi um livro aberto de dedicação. Durante 38 anos, os corredores lustrosos e as salas impecáveis levavam a sua assinatura silenciosa. Ela não era apenas a servente, era o alicerce invisível que mantinha tudo em ordem. Lembrava-se de um jovem professor recém-formado, Valdecir, que chegou ali, com o olhar assustado e as mãos tremendo na primeira aula. Odete, com sua sabedoria sem diplomas, havia sido seu porto seguro. Professor, não se afobe, dizia ela, enquanto arrumava a sala antes da entrada dos alunos. Criança sente medo, mas sente carinho também. Mostra que você veio para ficar. Ela ajudava a organizar as apostilas, dava conselhos sobre como lidar com as birras dos pequenos, até fazia um café mais forte nas manhãs de avaliação. Valdecir, um rapaz de origem humilde como ela, cresceu sob suas asas. Conseguiu bolsas, fez pós-graduação e logo, os convites para outras escolas, maiores, com mais recursos, começaram a chegar. Odete vibrava com cada conquista dele, como se fossem dela. Ele prometeu não esquecê-la, garantiu que ela seria a primeira pessoa a quem ele contaria suas novidades, sua mãe pedagógica como ele a chamava. Mas os anos passaram. Valdecir virou diretor de uma escola particular de renome na cidade. Suas visitas a Pingo de Gente rarearam, depois cessaram. Mensagens de texto se tornaram mais espaçadas. A última vez que se falaram, há quase 2 anos, ele estava numa reunião importante, e Odete sentiu a pressa na voz dele, a barreira invisível de um novo mundo que os separava. A doença a pegou de surpresa, devagar, minando suas forças até que o último fôlego para ir à escola se esvaiu. E a ajuda que ela sempre deu, não foi retribuída. A tossideira, vinda do fundo da alma, vinha acompanhada de um aperto que parecia espremer-lhe o peito. Odete sabia que estava piorando. Os dias se arrastavam lentos. A janela, antes uma fonte de luz e movimento, agora era só um borrão. Lá fora, a vida seguia, os passos apressados de quem ia trabalhar, os gritos das crianças, os latidos dos cachorros. Lá dentro, o silêncio pesado da solidão era interrompido apenas pelos próprios suspiros. A carta de despejo, que ela agora guardava debaixo do travesseiro, parecia vibrar com cada batida descompassada de seu coração. Ela pensava nos R$ 2.400 no montante que crescia a cada dia de atraso, e um nó se formava na garganta misturando-se ao catarro. Tentava rezar, mas as palavras escorriam, frouxas, sem a força de antes. Meu Deus, me ajuda. Não me abandona agora. Pegou o celular, as mãos trêmulas. O número de Valdecir estava lá, no topo da lista de favoritos, como esteve por anos. Ligou. Chamou e caiu na caixa postal. Deixou uma mensagem, a voz arrastada, pigarreando entre as frases. Valdecir, meu filho, sou eu, Odete. Estou precisando muito de uma conversa. Se puder, me liga. É urgente. Desligou, sentindo um vazio ainda maior. Ele não retornaria, não de imediato. Aquele mundo de reuniões e compromissos importantes o engolia. Naquele fim de tarde, quando a luz alaranjada pintava as paredes de seu pequeno apartamento, ouviu 3 batidas leves na porta. Era a Dona Lúcia, a vizinha do andar de baixo, uma senhora miúda, de cabelos brancos e sorriso acolhedor. Trazia uma tigela de canja fumegante. Odete, minha filha, senti que precisava ver a senhora. A porta estava encostada, me perdoe a intromissão. Odete tentou se ajeitar na cama, ajeitando a coberta.
cobrindo o melhor que pôde a mesa de cabeceira com os remédios e a garrafa d'água suja de poeira. Dona Lúcia, que bondade a sua, não precisava. A voz mal saía. Precisava sim. Sabe, tem coisas que a gente não vê com os olhos, mas sente no coração. A senhora anda muito sumida. E olha, o cheirinho dessa canja vai abrir seu apetite. Dona Lúcia se sentou na beira da cama, perto o suficiente para sentir a febre que emanava de Odete. Serviu a canja com cuidado, soprando para esfriar um pouco. Odete comeu algumas colheradas, sentindo o calor do caldo descer pela garganta e acalmar o peito. A gratidão era imensa, mas a vergonha de sua situação era um peso ainda maior. A coisa tá apertada, Dona Lúcia. Os remédios, o aluguel. Ela confessou, a voz embargada, apontando para a carta amassada que Dona Lúcia, discretamente, já havia notado. A vizinha apertou sua mão com carinho. Minha filha, a vida é um rio, e tem hora que a correnteza leva a gente para longe da margem que conhecemos. Mas o rio sempre encontra o mar. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos marejados de Odete. Sabe, Odete, tem gente que rega a flor no jardim do outro e esquece a semente que plantou no próprio quintal. Dona Lúcia deu um tapinha leve na mão de Odete, levantou-se e recolheu a tigela vazia. Descansa. Amanhã eu volto. A frase de Dona Lúcia ecoou no quarto depois que ela se foi, mas Odete estava exausta demais para processá-la de verdade. Ela se agarrava à última esperança que lhe restava, a ligação de Valdecir. Era como se a resposta para tudo estivesse na voz dele, na sua promessa antiga de gratidão. Ela não conseguia desviar o olhar do celular emudecido. Acreditava que a ajuda viria dali. A madrugada trouxe um frio cortante que se infiltrava pelas frestas da janela, convidando a tosse a um novo assalto. Odete, encolhida sob a coberta fina, sentia os ossos doerem e a falta de ar apertar. A febre dançava em sua fronte. Não conseguia dormir. A mente dela, antes turva pela doença, agora estava estranhamente lúcida, castigando-a com lembranças. A frase de Dona Lúcia voltou, como um murmúrio. Tem gente que rega a flor no jardim do outro e esquece a semente que plantou no próprio quintal. A semente no seu quintal. Qual semente? Ela sempre foi a servente, a que cuidava, a que apoiava. Seu jardim era o dos outros. Os corredores da escola pingo de gente, lustrosos pelo seu esforço, as salas impecáveis, o café forte para os professores, o conselho para os novatos. E Valdecir. Ah, Valdecir. Ela se viu novamente, jovem, sorridente, com os olhos brilhantes de esperança, acolhendo aquele rapaz assustado. Ela lhe deu tudo o que pôde, apoio, sabedoria, carinho, e até mesmo a certeza de que ele veio para ficar. Ela regou a flor dele com a própria vida, com seu tempo, com sua energia. Ele prometeu. Mãe pedagógica. A gratidão, ele dizia. Mas a ligação não veio. A visita rareou. A pressa na voz. Um novo mundo. O dela, pequeno e doente, e o dele, grande e bem-sucedido. Naquele silêncio que parecia devorar as paredes do quarto, Odete deixou escapar um soluço, rouco e doloroso. Não era apenas pela doença ou pelo despejo. Era pela clareza amarga que se abria diante dela. Que burra eu fui, ela sussurrou, a voz arranhada, quase inaudível no ar gelado. Repetiu, com um fio de força que parecia vir do mais profundo de seu ser. Que burra eu fui, meu Deus! As lágrimas escorriam livremente, molhando o travesseiro. Eu achei que a gratidão dele era uma conta na poupança, que ia render juros quando eu precisasse. Eu achei que ele era a minha colheita, que a minha dedicação a ele ia me salvar. Um amargor subiu-lhe à boca, não da doença, mas da percepção. Eu dei o melhor de mim para a flor do jardim dele, para a árvore que ele virou. E esqueci de olhar para minha própria terra, para minha própria raiz. Achei que se eu cuidasse tanto dele, ele cuidaria de mim. Que ingenuidade a minha de colocar minha segurança nas mãos de outro. Eu pus toda a minha fé na reciprocidade, e ela não veio do jeito que eu imaginei. Aquele reconhecimento em voz alta, aquela confissão de um erro tão pessoal e doloroso, rasgou o véu que cobria seus olhos. Ela havia se doado inteira,
esperando que aquele laço se transformasse em uma rede de segurança. Mas a vida não era um balanço perfeito de dar e receber, especialmente quando se esperava que os outros completassem os vazios que só nós podemos preencher. A percepção do erro não trazia conforto imediato, mas uma estranha libertação. Era como se, ao admitir a própria falha, ela desprendesse um peso que carregava nos ombros há anos. A febre continuava, o peito ainda ardia, a carta de despejo ainda estava debaixo do travesseiro, mas algo dentro dela tinha mudado. A direção do olhar, antes fixo no exterior, agora se voltava para dentro. A gente passa a vida procurando respostas lá fora, esquecendo que o maior espelho está na gente mesmo. Às vezes, o que mais precisamos é de um momento de silêncio para ouvir o que a nossa própria alma já sabia. O sol dos dias seguintes, ainda que ameno, parecia carregar uma nova tonalidade para Odete. A febre continuava a castigá-la, mas a percepção daquela madrugada gelada havia semeado uma quietude estranha em sua alma. Não era resignação, mas um tipo de libertação. A esperança em Valdecir, antes um fardo pesado, havia se esvaído, e no lugar restava apenas um vazio que, por paradoxal que fosse, não a oprimia mais. No dia seguinte, quando Dona Lúcia bateu à porta, trazendo um chá de hortelã para a tosse, Odete, em vez de se encolher na vergonha da doença e da dívida, apertou a mão da vizinha e desabafou com uma clareza que assustou a si mesma. Dona Lúcia, começou, a voz ainda fraca. A senhora tinha razão. Eu reguei tanta flor no jardim dos outros que esqueci o meu próprio quintal. Mas, e agora? Meu quintal está seco. Não sei nem por onde começar. Dona Lúcia, com sua sabedoria tranquila, apenas sorriu e serviu o chá. Comece pelo que está ao seu alcance, minha filha. Pela menor das sementes. Um galho seco também pode brotar se a gente cuidar. Odete pensou. O que estava ao seu alcance? A dor no peito e a falta de ar eram constantes, mas a mente dela, antes turva pela espera de uma salvação externa, agora focava em soluções internas. Lembrou-se de uma pastinha antiga, guardada no fundo do armário, com documentos de sua aposentadoria e alguns papéis da escola. Ela sempre fora organizada, mas nunca havia olhado para aqueles papéis com a atenção devida, considerando-os coisa de burocracia que resolveria depois. Era ali que o novo rumo começava. Com a ajuda de Dona Lúcia, que pacientemente folheava os documentos enquanto Odete tossia e apontava, elas descobriram um pequeno auxílio-doença que Odete nunca havia solicitado por pura falta de conhecimento e por sempre se considerar forte demais para precisar. Não era muito, mas era um começo. Era sua própria semente brotando, um pedacinho do seu quintal que ela havia negligenciado. A burocracia era lenta, a papelada parecia interminável, e houve dias em que Odete se sentiu exausta demais para continuar. A febre voltava com força, a tosse a impedia de falar, e a carta de despejo, ainda que guardada, parecia pulsante. Nessas horas o desânimo batia, e ela pensava em desistir, em apenas se entregar ao destino. Mas a voz de Dona Lúcia, ou o simples pensamento na pequena planta brotando, a impulsionava. Um galho seco também pode brotar. Uma semana depois, Odete conseguiu falar com a antiga secretária da escola Pingo de Gente, Dona Zilda, uma senhora que havia se aposentado há poucos meses. Não era Valdecir, mas Dona Zilda se lembrava bem do empenho e da dedicação de Odete ao longo das décadas. Ao invés de pedir dinheiro, Odete contou sua situação, sua doença, a carta de despejo, mas com uma voz diferente, não de súplica, mas de alguém que busca um caminho, uma orientação. Dona Zilda, comovida, e lembrando-se de como Odete a ajudava com as papeladas e a acalmava nas semanas de provas, teve uma ideia. Odete, minha amiga, você sempre foi o pilar invisível daquela escola. Muitos professores que passaram por lá, e que hoje estão em outras instituições, se lembram de você com carinho. E os antigos diretores, aqueles que foram embora e nunca mais voltaram, mas que se aposentaram com a imagem da escola impecável que você sempre manteve? E as merendeiras, as outras faxineiras? Foi assim que começou uma pequena corrente de solidariedade. Dona Zilda, por iniciativa própria e sem que Odete pedisse um centavo sequer, começou a ligar para alguns desses antigos colegas,
para professores e funcionários que haviam convivido com Odete. Ela não pediu esmola, ela contou a história de uma mulher digna que, na doença, se via em apuros, a história da mãe pedagógica que cuidou de tantos. Em poucos dias, uma pequena arrecadação silenciosa começou a tomar forma. Dona Lúcia, que via Odete a cada dia mais proativa fazendo ligações, organizando seus papéis, mesmo com a tosse insistente, notou a mudança. Um dia, encontrou Odete sentada na poltrona, o celular no ouvido, a voz mais firme do que nunca discutindo prazos e documentos. Dona Lúcia não disse nada, apenas acenou com a cabeça e um pequeno sorriso de canto de boca. Não era mais a mulher prostrada, esperando. Era a mulher que, embora doente, estava plantando suas próprias sementes. Quando o envelope chegou, algumas semanas depois, não era uma única quantia vultosa, mas o resultado de várias pequenas contribuições. Dona Zilda ligou para Odete, e a voz emocionada do outro lado da linha explicava que o dinheiro, somado ao auxílio-doença que começaria a ser pago, era o suficiente para quitar os R$ 2.400 do aluguel atrasado e ainda comprar os remédios mais caros por um bom tempo. Não havia a gratidão de Valdecir, mas havia a generosidade de muitos, de pessoas que ela havia tocado ao longo dos anos, sem esperar retorno, sem focar em um único jardim, mas espalhando bondade por onde passava. Odete chorou, não de desespero, mas de um alívio profundo, de uma descoberta genuína. Não era o desfecho heróico que ela sonhara, com Valdecir como seu salvador. Era algo muito mais real, mais humano. Era a colheita de inúmeras pequenas sementes de bondade que ela havia semeado ao longo da vida, sem sequer perceber que eram sementes, mas apenas gestos do coração. A carta de despejo, amassada e gasta, foi finalmente incinerada em um pequeno ritual simbólico no fogão, com Dona Lúcia ao seu lado. O fogo consumiu o papel, e com ele, a última sombra daquele medo paralisante. Odete não estava curada da pneumonia, mas estava curada de uma cegueira. Ela havia reencontrado a luz do seu próprio jardim. A gente passa a vida olhando para fora, esperando que o reconhecimento ou a segurança venham de quem um dia a gente ajudou, de quem a gente regou com tanto carinho. A gente planta sementes nos jardins alheios, acreditando que a colheita virá de volta, farta e direcionada, para o nosso próprio quintal. Mas, muitas vezes, a maior descoberta é perceber que o valor do que a gente semeia não está na promessa de retorno de um único indivíduo, mas na própria ação de semear, no ato de estender a mão e de cuidar sem expectativas. A verdadeira riqueza, a segurança mais profunda, não reside na dívida de gratidão de um só, mas na rede invisível de conexões genuínas que se formam, na força silenciosa de um solo bem cuidado, que é o nosso próprio ser. Odete aprendeu que o seu próprio valor não dependia de Valdecir. Dependia da semente que ela plantava no mundo, e mais importante ainda, da semente que ela cultivava dentro de si mesma, a sua própria essência. Se você já se dedicou tanto a regar o jardim de alguém, e esqueceu de cuidar da sua própria semente, deixa aqui embaixo como foi essa sua redescoberta. E se a virada de Odete te fez enxergar a força que reside em você, e na sua própria história, deixa o like, se inscreve, e ativa o sininho para que mais histórias como a de Odete cheguem e toquem corações por aí.